Bom dia! Começa agora o Análise do Dia Monte Bravo, seu panorama diário das notícias mais importantes do dia para basear sua tomada de decisão. Hoje é segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Vamos nessa? Eu começo te contando que os mercados globais seguem cautelosos, enquanto investidores reavaliam o desempenho das Big Techs e das empresas de IA. A sinalização do diretor do Fed de Nova York sobre um possível corte de juros em dezembro melhora o humor, mas a incerteza com os dados oficiais de inflação persiste. O CPI de outubro foi cancelado e o de novembro será divulgado apenas após a reunião do Fed, ampliando a assimetria de informação. Williams afirma que há espaço para ajuste adicional, reforçando a leitura de política monetária ainda restritiva. Os Treasuries mantêm variações leves em um início de sessão de baixa volatilidade. O dólar opera estável, com atenção ao risco de intervenção no iene após novas advertências do governo japonês. O ouro segue em queda, pressionado pelo dólar próximo das máximas recentes. O Bitcoin tenta recuperar parte das perdas após forte recuo na sexta-feira. O petróleo recua diante do dólar forte e do avanço das tratativas entre Rússia e Ucrânia. As bolsas europeias abrem em alta. Na Ásia, o pregão foi misto, com ganho firme em Hong Kong e leve queda na China. O Ibovespa fechou a sexta-feira com ligeira alta e o câmbio teve leve alívio. A sessão local acompanhou o ambiente externo, ainda marcado por aversão parcial ao risco e expectativa elevada pela decisão do Fed. Nos Estados Unidos, o vice-chairman e presidente do Fed Nova York, John Williams, fez um discurso compatível com a continuidade do ciclo de corte de juros em dezembro. Ele avaliou que a economia desacelerou em relação ao ritmo do ano passado, enquanto o mercado de trabalho vem esfriando de forma gradual. Indicadores que medem o equilíbrio entre oferta e demanda por mão de obra, como a taxa de desemprego, retornaram a níveis pré-pandemia. Tarifas mais altas, segundo estimativas do Fed de Nova York, adicionaram entre 0,5 e 0,75 ponto percentual à inflação atual, mas sem gerar efeitos de segunda ordem. Com expectativas inflacionárias ancoradas, cadeias produtivas funcionando normalmente e salários em ritmo mais moderado, os impactos das tarifas devem se dissipar até meados do próximo ano, permitindo que a inflação retome a trajetória rumo a 2% até 2027. Para o dirigente, os riscos ao mercado de trabalho aumentaram, enquanto os riscos de inflação excessiva perderam intensidade. A política segue levemente restritiva, mas menos do que antes dos cortes recentes, abrindo espaço para mais um ajuste que aproxime os juros do nível neutro. Após o discurso, a chance de um novo corte de 25 pontos base na reunião do Fed de dezembro passou para 71% no mercado futuro, acima do patamar de 30% dos últimos dias. Mantemos a expectativa de corte de 25 pontos em dezembro, levando a taxa de juros básica para 3,75% ao ano. Os PMIs preliminares de novembro mostraram sinais mistos na economia. O índice de serviços subiu levemente para 55 pontos, acima das expectativas, impulsionado pelo avanço de novos negócios, embora o componente de emprego tenha recuado. O PMI industrial caiu para 51,9 pontos, em linha com as projeções, refletindo o enfraquecimento em produção e novos pedidos, apesar de uma leve melhora no emprego. Em ambos os setores, as expectativas de produção futura avançaram, sugerindo confiança empresarial mais forte. Nós ficamos por aqui. Bom dia e bons negócios!